Revelações históricas. Governador Tarso Genro entrega à família do ex-deputado Rubens Paiva documentos que confirmam a prisão do político durante a ditadura militar no Brasil. É a primeira prova de que o ex-deputado esteve no DOI-CODE e foi torturado. Duas das principais emergências de Porto Alegre vão entrar em reformas. Almoçar fora de casa está mais caro em Porto Alegre. Ainda, passageiros também são afetados com o fechamento da Webjet. A Gol tem até amanhã para prestar esclarecimentos ao Procon de Porto Alegre sobre o cancelamento de voos da companhia. Começa a campanha Papai Noel dos Correios. Cartinhas com pedidos de presentes podem ser adotadas até 22 de dezembro. A previsão do tempo. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. O governador Tarso Genro entregou hoje à Comissão da Verdade os documentos que confirmam a prisão do ex-deputado federal Rubens Paiva no período da ditadura militar em 1971. A filha de Rubens Paiva também recebeu cópia da documentação. Foi preciso esperar mais de 40 anos para que a primeira prova material sobre o que aconteceu com o político caçado pela ditadura militar em 64 se tornasse pública. Rubens Paiva foi torturado no período da repressão, no Rio de Janeiro. O político só foi oficialmente declarado morto pelo governo brasileiro em 96. Emocionada, a filha do ex-deputado recebeu o documento das mãos do governador. Maria Beatriz veio do Rio para participar da cerimônia e lembrou dos traumas sofridos na infância. Às vezes, eu não conseguia dizer que ele estava preso. Aí, na cabecinha de uma criança, uma pessoa presa é uma pessoa criminosa. E ele não era criminoso, né? Para Maria Beatriz, o Brasil ainda precisa rever diversos aspectos ligados ao período da ditadura, como a lei da anistia. Ela perdoa os dois lados, então não se mexe nisso. Mas aí como é que vai ficar o Brasil perante ele mesmo, tá? A sua sociedade e a comunidade internacional? Um país que não elabora o seu passado com crimes tão hediondos como este? Não sei. O documento estava em poder do coronel da reserva Júlio Miguel Molina Dias, ex-chefe do DOI-CODE, assassinado quando chegava em casa. O crime ocorreu no dia 1º de novembro deste ano. Só foi possível chegar até o arquivo do coronel com a ajuda da Polícia Civil, que investiga a morte. Constatamos que era realmente um documento quente, documento verdadeiro, e foi comunicado à chefia de polícia. Eu acho que o trabalho da Polícia Gaúcha foi excelente. Eu disse até que em outros tempos, quem sabe esses documentos não viriam para as mãos do Estado, para as mãos do governador, para as mãos do secretário de Segurança. Então, o delegado que fez o inquérito teve uma atitude exemplar, teve uma capacidade de discernimento para perceber que tipo de documento ele tinha em mãos e o valor que ele tinha e tem esses documentos para a história do país. Os arquivos trazem também importantes revelações sobre o atentado ao Rio Centro em 1981. De acordo com a Comissão da Verdade, a entrega de documentos como estes encontrados na casa do coronel é decisiva para começar a se fazer justiça. Trazer à tona situações que estavam ocultas por uma cortina autoritária, quase fascista, e que o tempo não revelava, que é aquelas coisas que aconteciam nos subterrâneos da repressão durante a ditadura de 64. Um documento como esse desmascara aquela versão do Estado ditatorial militar, no sentido de que Rubens Paiva e tantos outros eram foragidos. Você lembra? A versão do Estado ditatorial militar qual é? Não, essas pessoas estão foragidas e não sabemos onde estão, devem ter morrido por aí. Não. Foram mortos nas dependências do Estado ditatorial militar. O atendimento nas duas maiores emergências da capital, nos hospitais de Clínicas e Conceição, será reduzido devido a obras de reestruturação do setor. Para enfrentar a situação, novos leitos de UTI foram disponibilizados a partir de hoje na capital, no Hospital Parque Belém, na zona sul da capital. São 20 novos leitos. Como a emergência do Hospital Parque Belém só começa a funcionar no fim do segundo semestre de 2013, a ala vai servir de suporte para outros hospitais. Segundo a Prefeitura, a criação de novos leitos em Porto Alegre vai continuar pelos próximos 2 anos.
Ou seja, gradativamente, com as parcerias que nós estamos firmando com todos os hospitais, sendo que mais o novo, que é o Hospital da Restinga, nós atingiremos 1.079 leitos. A inauguração da nova ala do Parque Belém acontece no mesmo período em que duas das principais emergências da capital vão entrar em reformas. A partir de sábado, a emergência do Hospital de Clínicas vai fechar por 12 dias para a manutenção das tubulações de ar-condicionado e outras mudanças no local. Os pacientes já estão sendo transferidos para outras unidades. Inicialmente prevista para durar 1 mês, a reforma da emergência do Hospital Conceição foi ampliada e agora tem um prazo de conclusão de 9 meses. Só que as obras ainda nem começaram. O GHC aponta que a parte burocrática é o principal problema. A reforma, inicialmente planejada para o prazo de 30 dias, seria realizada pela própria equipe do hospital. Agora é preciso uma licitação. O prazo é 1/3 desse tempo é nesse processamento mais burocrático e 2/3 é a questão da obra em si, fazendo o rodízio das estruturas sem interrupção do atendimento. A Secretaria de Saúde foi surpreendida pela mudança de prazos. Para o secretário, medidas recentes como a implantação da UPA Zona Norte vão garantir que o sistema de saúde não entre em colapso. A situação do atendimento na Zona Norte está sob controle. Nós abrimos uma UPA que tem dado uma grande qualidade de atendimento, com uma grande resolubilidade. Então a população não está prejudicada graças ao atendimento da UPA Zona Norte. Porque se não tivesse realmente aberto, hoje nós teríamos um problema na cidade. Prefeitos, vice-prefeitos e secretários de 20 dos 22 municípios do sul do estado realizaram um ato público hoje em Pelotas, em apoio ao projeto que prevê a distribuição dos royalties do petróleo à maioria das cidades do país. Os representantes da Associação dos Municípios da Zona Sul fizeram passeata no centro de Pelotas em defesa do projeto. A presidente, Dilma Rousseff, tem prazo até o dia 30 para sancionar ou não a lei. Atualmente, apenas 20 municípios de 3 estados brasileiros recebem os recursos. Uma nova manifestação envolvendo prefeitos da região sul do país está prevista para ocorrer na quinta-feira. A seguir, comer fora de casa está cada vez mais caro. Em 11 meses, o aumento é de quase 6%. E ainda, calor e chuva isolada atingem o estado. Mais detalhes na previsão do tempo. Terminam na sexta-feira, dia 30, as inscrições para o curso de revisão do pré-vestibular e Enem Popular, promovido pela Secretaria Municipal da Juventude de Porto Alegre. Podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos que cursaram ou estejam cursando ensino médio em escola pública e com renda familiar per capita de até um salário mínimo. As aulas começam no dia 3 de dezembro.